Mas antes, vamos ao vivo até Brasília, porque o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, pediu um relatório preliminar dos últimos 30 dias de trabalho. As informações com a repórter Bárbara Baião. Bárbara, boa noite. Esse relatório deve relembrar todos os depoimentos que nós tivemos até agora. Em quanto tempo ele vai ficar pronto? Oi, Márcio. Boa noite para você e a todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Ainda não tem um prazo, mas essa é uma ideia que, vocalizada pelo presidente Omar Aziz, ganha cada vez mais força nos bastidores diante desses elementos ali contraditórios que os senadores têm visto nos depoimentos. Porque seria um relatório preliminar também com base em toda a documentação que os senadores já têm em mãos. E aí tem sido visto também como uma forma de esvaziar aquela narrativa que agrada os senadores governistas de que a CPI terminaria em pizza, não daria nada, só serviria para aquela questão de palanque eleitoral na véspera de eleição. E é uma forma também desse relatório que está sendo costurado aqui ainda pelos senadores de maneira preliminar, de já enviar aos órgãos que podem ali, implicar na esfera penal eventuais responsabilizações, por exemplo, ao Ministério Público. Tudo isso está sendo pensado diante dessas contradições que foram aqui expostas mais uma vez hoje na avaliação daquele grupo majoritário de senadores no depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que, mais uma vez aqui, na visão tanto da oposição quanto também da base do governo, tentou blindar o presidente Jair Bolsonaro e veio preparado também naquelas respostas, por exemplo, no caso da crise do oxigênio em Manaus. Os senadores alinhados ali, o grupo majoritário, veio com um tom, inclusive, acima, assim, o clima subiu no início da sessão, justamente tentando arrancar algumas respostas mais contundentes do ex-ministro da Saúde, mas ele continuou sendo evasivo, por exemplo, no caso do Amazonas, da crise do oxigênio no Amazonas, e disse que a responsabilidade pela crise foi, por exemplo, atribuída à empresa White Martins e também ao governo estadual de lá. Vamos ver o que disse Eduardo Pazuello nesse segundo dia de depoimento, que ele saiu aqui, ao contrário de ontem, sem falar com a imprensa. A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara desde o início. Começa aí a primeira posição de responsabilidade. Não tem como nós isentarmos essa primeira posição. Cabe, o contraponto disso é o acompanhamento da Secretaria de Saúde, que não fez. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado, de fato e de perto, a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente.